Olá, galera do ensino médio, bem-vindo aí a mais uma aula de filosofia. Hoje o tema da nossa aula é Sócrates, é o método socrático. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui é justamente entender que Sócrates, junto com os sofistas, junto com Platão, inauguram aí um novo período da filosofia, que ficou conhecido dentro da filosofia antiga como período antropológico. Mas o que é o período antropológico? Bem, o período antropológico é justamente quando Sócrates, junto com os sofistas e junto com Platão, mudam o objeto de estudo para o homem. Eles passam a tentar entender o que é o homem posto aí numa realidade, posto no seu mundo, posto na polis, quais são as relações necessárias aí para a compreensão do que é este homem. Então, por isso, a área de estudo aí da filosofia antropológica, aí desse período antropológico da filosofia antiga, será justamente a política, será justamente o conhecimento, a moral, né? Então, Sócrates, junto com Platão e junto com os sofistas, irão debater aí, irão discutir a política, o conhecimento e a moral. Eu quero chamar a atenção de vocês justamente para a mudança do objeto que há nesse período da filosofia. Diferente do período pré-socrático, em que o objeto de estudo da filosofia foi a natureza, foi a physis, e os filósofos pré-socráticos estavam preocupados ali com a arqué, com a origem, com o elemento que deu início, que deu origem ao mundo, ao cosmos, em Sócrates, em Platão e nos sofistas. Esse objeto, ele é abandonado, e agora quem assume o papel aí para ser objeto de conhecimento é o homem. Então vamos lá para o nosso primeiro item aí da filosofia de Sócrates. O primeiro item que Sócrates traz para nós é justamente a autoanálise, a autoconsciência. Por isso aí a frase importantíssima na filosofia de Sócrates, que é conhece-te a ti mesmo. O que Sócrates pretende com essa frase? Sócrates, galerinha, pretende justamente que a gente comece uma autoanálise, uma autoconsciência de quem somos, uma autocompreensão. Isso significa dizer que para eu conhecer o mundo, para eu conhecer as coisas que estão fora de mim, é necessário, em primeiro lugar, que eu me conheça, e me conheça aí em todos os meus aspectos, como é que eu construo o meu pensamento, como é que eu construo as minhas vontades, os meus desejos, e principalmente como é que eu uso a minha razão para lidar com tudo isso que está fora de mim. Então eu preciso entender, em primeiro lugar, quem eu sou. Eu preciso me questionar, eu preciso me perguntar, justamente para que eu possa ali criar um conhecimento de mim mesmo e que eu possa agora operar os objetos que estão fora do mundo, poder conhecer esses objetos que estão fora do mundo. Esse é um primeiro movimento do método socrático, é um movimento extremamente importante. O método socrático, ele inicia-se justamente um posicionamento do filósofo, que é uma exigência de Sócrates, né? O filósofo, para conhecer, ele precisa ter uma postura. E qual é essa postura que o filósofo deve ter, segundo Sócrates? Sócrates vai pensar justamente a frase só sei que nada sei. Isso significa dizer que o homem, para conhecer, galerinha, ele precisa estar numa posição de humildade. E o que é esta humildade para Sócrates? O movimento de Sócrates é simples, galera. Ele vai entender que tudo aquilo que eu afirmo como conhecimento é, na verdade, ínfimo, é, na verdade, nada em relação ao que pode ser conhecido na natureza, ao que pode ser conhecido dos homens. Então, o primeiro movimento que eu tenho que fazer é justamente transformar o meu conhecimento em nada, porque somente com um nada dentro de mim, reconhecendo que eu não conheço absolutamente nada, que eu estou aberto para o desconhecido, eu me lanço para o desconhecido. Vamos trabalhar aqui um exemplo claro. Se eu falo para vocês que eu conheço física, o que eu preciso conhecer da física? Nada. Por quê? Porque o meu próprio conhecimento se fecha na minha afirmação. Eu conheço física. Então, tudo que há de desconhecido na física não precisa ser conhecido. Por quê? Porque eu sei e eu conheço. E é este o movimento que Sócrates chama a atenção. No momento em que você afirma que eu sei, você se fecha para o conhecimento e você não abre a sua mente, você não abre a sua razão para o desconhecido. E esse movimento para Sócrates é extremamente importante. Por quê? Porque o conhecer para Sócrates é dialético, galerinha. Isso significa o quê? Que quando eu afirmo que eu não sei, eu estou pronto para o desconhecido. E ao ir ao desconhecido, aquilo que era desconhecido passa a conhecimento. Mas no mesmo instante em que eu conheço,
Se eu sigo a afirmação só sei que nada sei, aquilo que se tornou conhecimento se tornou uma ínfima parte do que deve ser conhecido. E, novamente, eu estou pronto para o desconhecido. Os filósofos costumam dizer que o conhecimento filosófico ele é angustiante. Por quê? Porque ele é incessante, ele não para nunca. E é exatamente isso que Sócrates está propondo para a gente. Um conhecimento constante, uma busca constante de conhecimento, incessante e angustiante. Por quê? Porque tudo aquilo que eu vou conhecendo vai se tornando para mim nada, vai se tornando para mim desconhecido, para que eu possa continuar de modo incessante, sem parar, a busca do meu conhecimento. Outro item importante que a gente deve trazer para você aí no método socrático é justamente a ironia. A ironia socrática ela está presente aí nas obras de Platão, nos diálogos de Platão, em que a gente tem Sócrates como o personagem central. Nós vamos perceber que Sócrates, ao começar um diálogo, ao começar uma discussão, um debate aí com um interlocutor qualquer, ele primeiro propõe a análise de um conceito e, em seguida, ele começa a questionar, ele começa a perguntar. E as perguntas de Sócrates, elas são perguntas óbvias. O que é justiça? O que é verdade? O que é conhecimento? Esses questionamentos, por mais simples que sejam, por mais óbvios que sejam, eles buscam justamente fundamentar aquilo que eu estou tentando conceituar. No entanto, isso acaba por irritar muito os seus interlocutores, porque a cada conceito que o interlocutor dá, ele começa a perguntar o que é óbvio, como se ele não soubesse. E isso irrita justamente o interlocutor, porque, Sócrates, você não sabe o que é virtude, você não sabe o que é justiça, você não sabe o que é conhecimento. E isso leva os interlocutores a uma irritação, mas, ao mesmo tempo, leva os interlocutores a um questionamento. Será que isso que eu estou afirmando é de fato conhecimento? É de fato aquilo que é a coisa que eu estou estudando, que eu estou investigando? Então a ironia vai ser um movimento muito importante justamente para a gente tentar chegar aos conceitos mais simples, aos conceitos mais óbvios do objeto. Outro movimento importante que nós precisamos trazer aqui da metodologia socrática é a dialética. A dialética, ela faz parte da metodologia socrática. No entanto, o que a gente percebe? Que alguns livros didáticos aí, que alguns filósofos aí didáticos, eles trabalham a ironia e a maêutica como sendo os dois componentes que formam aí o método socrático. Mas a gente tem que entender que tanto o só sei que nada sei, tanto a humildade quanto a dialética, elas são necessárias no método socrático. Por quê? Porque sem a humildade eu não inicio o processo de busca do conhecimento e sem a dialética eu não consigo desenvolver a ironia. Então, eu preciso ter em mente de que a dialética e a humildade, embora para alguns professores, alguns filósofos, elas não apareçam de modo importante dentro da metodologia socrática, elas são fundamentais, porque sem esses dois movimentos, sem a humildade e sem a dialética, tanto a ironia quanto a maêutica não vão se realizar. Mas o que é a dialética, então, você deve estar se perguntando? É justamente a análise das afirmações e negações de um objeto. Quando eu analiso um objeto, eu tenho que analisá-lo não somente pelo que ele é, mas também pelo que ele não é. Quando eu afirmo uma caneta é azul, eu tenho que entender o porquê ela não é preta, o porquê ela não é amarela, o porquê ela não é vermelha. Então, a dialética é justamente você olhar o objeto e perceber nele não só as afirmações, mas também aquilo que ele não é, as suas negações, e você fechar aí sobre o objeto a totalidade da sua definição. Costuma-se, didaticamente, dividir a dialética em 3 fases. A primeira fase é a tese, que são as afirmações do que o objeto é. A segunda fase é a antítese, que é justamente a negação do que o objeto é. E a terceira fase é a conclusão. Após o confronto, após o choque entre tese e antítese, eu produzo aí um novo conceito, uma nova visão do objeto. E essa visão é denominada de síntese. E isso, claro, sempre posto num diálogo. Sócrates, ele é um filósofo do diálogo, ele não é um filósofo da escrita, ele não é como seu aluno Platão,
que escreveu aí tantas obras. Sócrates não escreveu absolutamente nada, né? Então, por isso, o diálogo, o estar com o outro, na frente do outro, trocando informações, trocando ideia, é fundamental para a filosofia socrática. Pois bem, dado a humildade, dada a ironia, dada a dialética, agora nós estamos prontos para uma nova fase do método socrático, que é justamente a maêutica. A maêutica, pessoal, é um termo grego que significa dar à luz, e é justamente uma ideia que Sócrates trouxe da convivência com a sua mãe. A mãe de Sócrates era uma parteira, né? Ela dava luz a seres humanos, ela ajudava as pessoas a vir ao mundo. E Sócrates entende que ele, filósofo, ele tem esse dever, esta obrigação de dar a luz ao conhecimento do seu interlocutor. Então, o papel do filósofo é trazer a luz ao conhecimento, é trazer o conhecimento verdadeiro. Na maêutica, quando você realiza aquelas três funções anteriores lá, a humildade, a ironia e a dialética, e você zera o seu conhecimento, você zera aquilo que você entendia como conhecimento, e agora você reconhece que o que você sabe é nada. Você está pronto para conhecer, você está pronto para dar luz ao conhecimento. Então agora você pode conhecer a sua realidade, você pode conhecer a física, você pode conhecer os homens e todos os objetos que estão aí ligados nesse mundo, nesta realidade. Tudo isso para quê, galerinha? Tudo isso para encontrar aquilo que Sócrates entendeu que era fundamental para o filósofo, era fundamental para o homem, que era a verdade, a aletheia, ou seja, a compreensão de si mesmo e a compreensão da realidade. Lembre-se, enquanto Sócrates está trabalhando aí a busca da verdade nua e crua, do tal modo como ela se apresenta para um mundo diferente dos sofistas, que entendiam que a verdade ali era uma convenção, era um processo de persuasão. Pois bem, hoje a nossa aulinha sobre Sócrates, sobre o método socrático, termina aqui. A gente agradece a audiência, agradece aí os compartilhamentos aí dos nossos vídeos. Até mais, galera!